Por exemplo, Renato Gaúcho para marcar, não acha. Não acha. É impressionante. Você tem percepção individual. Observe o seguinte. Observe o seguinte. Você foi muito perfeito na observação do tal do encaixe. E o que é que me chama a atenção? Porque muita gente pode dizer assim, foi um time reserva, foi um time B. Tudo é válido. Todos esses argumentos são válidos. Mas esse Fluminense dito titular, chamado titular, ele apresentou, pelo menos as partidas do Mundial que eu assisti e as partidas de brasileiro que eu assisti do Fluminense, ele mesmo com um time principal, todo mundo tá dizendo que tá ok, viu, Billy? Perfeito. Mesmo com um time principal, ele apresenta lacunas defensivas e espaços defensivos oferecidos ao seu adversário. E o Bahia não soube aproveitar, ou melhor, poderíamos dizer até que soube aproveitar, porém, o que vinha sendo muito bom, que era o encaixe do David Duarte com Gilberto, Mingo e o Juba, foi horroroso no último jogo. Nossa defesa, e eu falei isso com o próprio Rogério, quando ele disse, não, acho que ela foi abaixo. Eu disse, pra mim, entregou. Porque gol de lateral, Pedro, a gente quando jogava junto, não aceitava tomar um gol de lateral. É maluco, não existe, nem baba. A bola não pingou nem agora, mérito ao Fluminense, que foi um golaço. Mas a defesa do Bahia não podia ficar parado olhando daquele jeito. E onde estava ali a defesa do Bahia? Não, entenda, a defesa do Bahia facilitou o Fluminense a ter aquele mérito, porque foi um golaço, mas não existe Keno se posicionou entre Gilberto e David, os dois vacilaram, e David, ao sair para tentar encontrar e evitar o toque de Keno, deixou Mingo vendido porque não deu tempo de chegar no cano. E ele de cabeça colocou. Então não existe um lateral, um banho, né, um lançamento por cima de lateral, com um toque de cabeça por cima do nosso maior zagueiro, sendo que estavam postados. O segundo gol, a defesa está postada. O cruzamento vem baixo, Cano faz malabarismo para acertar a bola, acerta fraco, o nosso goleiro cai em câmera lenta. Bateu na trave, não sei se dá para chegar. Eu não vi ele tentar, então tomou o gol. E o terceiro gol, pelo amor de Deus. A gente joga bola, Pedro. Não sei se Cássio joga bola, me disseram que joga. Mas a gente joga bola. O lateral não pode dar o lado de dentro, pô. O lateral sempre é básico, é manual. Dá o lado de fora, que no máximo o cara vai ou tentar o drible ou o cruzamento. Mas você tem previsibilidade na ação dele. Quando você dá o lado de dentro, ele pode cortar e chutar. Ele pode tentar o drible, ele pode tocar como tocou. Ele pode fazer N coisas. Aí meu lateral vai dar o lado de dentro. Meu zagueiro toma um risco. E o cara dá um coice de frango e meu goleiro aceita. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Fluminense teve méritos em aproveitar as falhas, mas não foram gols construídos. Isso chama atenção, Cássio. Não foi um gol que o Fluminense envolveu o Bahia, deu um banho técnico no Bahia, deixou o sistema perdido, pegou seu atacante em boa condição e fez o gol. Não. Vacilamos, gol. Vacilamos, gol. E o terceiro gol em contra-ataque, que é o que mais teve movimentações e passes, ainda assim contou com falhas. A finalização foi ruim. A finalização do Donato foi ruim. Contou com falhas da gente. Então, assim, eu acho que, e aqui o chat também tá dizendo isso, Pedrão e Cássio, a Copa do Brasil tá sorrindo pra gente. O Bahia vai estar sorrindo pra Copa do Brasil? Primeiro, eu acho que precisa, Cássio, não é nem... É impositivo, não é nem facultativo. Já foi um dia. Mas hoje é impositivo, imperativo, o Bahia fazer movimentos de mercado. Cadu já disse que a principal janela é a primeira e a segunda de ajuste. Será que alguém não viu que estamos desajustados? Será que alguém tem dúvida disso? Inclusive na meta, o clube sabe que o Bahia está desajustado na meta. Tanto que começou a negociação com o Patrick Sequeira há muito tempo. Não foi para essa janela. E os caras disseram aqui no chat, o Bahia está buscando com o Everson. Então tem muito tempo que já está identificada essa lacuna, em especial essa do goleiro. Porque, Barão, eu tenho dito o seguinte. O Bahia, ele tem muitos problemas, como qualquer clube. Mas a partir do momento que você tem um problema tão grande, você passa a ter um problema único. O problema do goleiro está fazendo com que o Bahia até se permite a gente também deixar de lado alguns outros problemas. Como, por exemplo, o jogador com mais caráter decisivo na frente do gol. O reserva de pulga. O reserva de pulga. O lado esquerdo mais confiável, porque você tem um Juba. Rapaz, tem que proteger as pernas de Juba. Tem. Porque você não tem opção.
O Iago Borducci não é esse jogador. O Zé Guilherme foi aproveitado uma vez, a gente Ninguém não viu mais. sabe ao certo o que pode esperar dele. O Bahia tem outros problemas que deveriam ser debatidos, mas a gente não consegue nem espaço para isso quando tem um problema tão grave, tão latente e tão evidente de tanto tempo como o do gol. Então, essa questão aí que você está falando do movimento de mercado, eu estou com você, imperativo. Eu não consigo alimentar expectativas, por mais competitivo que seja o Bahia, e ele é competitivo, o Bahia tem condição de ganhar a Copa do Brasil? Sim. Mas com a qualidade de gol que tem hoje, no gol, o que já é difícil, vai ficar 3, 4 vezes, velho. Porque esse momento da mata-mata, você precisa do goleiro que salva, você não precisa do goleiro que complica de vez. Então, o Bahia tá tendo goleiros que não são nenhum primor tecnicamente, que muito menos tem a confiança em dia. E tem um detalhe, Cássio, Bará, Babi, vocês que estão aqui com a gente, tanto na live do Bar quanto na live de Bará, é o seguinte, o Bahia, e aí eu vou pegar o gancho do que Barona falou, na explanação dele logo de início, que é olhar o Fluminense dentro do olho, tete a tete. Porque com os investimentos que o Bahia teve feitos, né, recebeu do Grupo City nos últimos anos, o Bahia está se preparando para momentos como esse. E ele precisa se acostumar a momentos como esse. E ele tem atletas que já viveram momentos como esse. Everton Ribeiro é o grande expoente disso. Com o Cruzeiro, então, nem se fala. Com o Flamengo, então, nem se fala dentro dessa mesma competição. Então, o que o Bahia precisa agora, mais do que resolver problemas táticos, mais do que resolver problemas técnicos, se vai contratar um goleiro, se algum desses 3 goleiros vai finalmente suprir, né, a ausência de confiança no gol do Bahia, o Bahia precisa ter um comportamento digno com a posição que hoje ele tem. Qual é essa posição? De ser o time ou um dos times a serem batidos na Copa do Brasil. Porque se você for pegar o recorte de Série A neste momento, o Cruzeiro está na 2ª posição, o Bahia tem 4º. Flamengo não está na Copa do Brasil, Palmeiras não está na Copa do Brasil. Ah, isso faz ser o Bahia o 2º favorito? Não sei, mas pode ser que sim. Porque você tem o Botafogo que está vindo muito bem, mas o Botafogo pega um Vasco, é clássico. O Cruzeiro vindo bem na temporada, mas pega o Atlético Mineiro, que é clássico. Então, quem vai ter um confronto aí, não vou dizer mais fácil, mas mais equilibrado para baixo, é o Atlético Paranaense, pelo momento que vive, que é muito ruim. Ontem tomou 4-2 de virada do Criciúma. Eu vi, e o próprio Corinthians, que não vi. Pois é um absurdo o que o Atlético Paranaense está fazendo na Série B. E o Corinthians, que também não está vivendo vivendo um momento bom, pelo contrário, está vivendo um momento bem complicado, e que ontem perdeu para o Juventude. Então você tem aí, no caminho do Bahia, hipoteticamente falando, passando do Fluminense e um Botafogo na semifinal, e é confronto para valer, mas tem jogo, onde no ano passado o Bahia eliminou esse Botafogo, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, eliminou na Copa do Brasil. E não perdeu nenhum dos 4 jogos, foi contra os Botafogo, inclusive. Mas o que é que o Bahia precisa ter? Além da questão técnica, para além da questão tática que vocês falaram, é um comportamento condizente com a postura que ele precisa ter para ser um dos times de fato favoritos na Copa do Brasil. De vencedor. Esse ponto é importante. Atitude de vencedor. E se a gente analisar isso, talvez o Marcos Felipe queira reviver o momento de conquista mesmo no banco de uma Libertadores de América. Talvez o Everton... Não, uma coisa que é importante, vamos ver se o Vará voltou. Vai, Vará, continue, veja aí. Eu tô dizendo que principalmente tem que ter atitude vencedora. Tem que ter atitude vencedora. Se eles tiverem atitude vencedora, dá pra passar, Pedrão. Dá pra passar, Cássio. Porque qual é o problema? O Everton Ribeiro é um tricampeão, tetracampeão de Copa do Brasil. Será que ele não quer reviver isso? Será que o Gilberto, que ganhou tanto fora do Brasil, com o Benfica, não quer reviver um momento vencedor? Será que o Marcos Felipe, que mesmo na reserva foi campeão de competições importantes com o Fluminense, não quer reviver isso? Eu acho que o elenco precisa acordar, e eu já disse isso. Disse, inclusive, ontem na resposta a um cidadão aí, o seguinte: tudo que o Bahia tem, Cássio, tudo que o Bahia tem de história, tudo que o Bahia tem que a gente conta, é uma história de passado. A SAF, a rigor, só deu ao Bahia dinheiro, status financeiro, mas não deu zorra nenhuma. Títulos que são importantes, né, Bará? Não tem um títulozinho, tirando o baiano desse ano, que tenha sido fruto da SAF. Verdade. A história do Bahia foi construída às custas do Bahia. As conquistas do Bahia foram conquistas do Bahia. A torcida, que é o seu grande patrimônio, foi conquistada ao longo dos anos pela sua caminhada. Então tá na hora também de quem tá lá dizer o seguinte: eu não posso estar na história
como o cara que tem uma carteira recheada de dólar. Eu não posso apenas estar na história como o cara que trouxe investimentos gigantes. Eu não posso estar na história apenas como o cara que trouxe a Puma, porque Puma por Puma, o Bahia já vestiu Adidas. Então não devo nada à SAF do Bahia no sentido de peso para outras coisas. Agora, eles precisam fazer história. E fazer história é, a partir de agora, primeiro, se movimentarem adequadamente para trazerem as peças que o Bahia precisa e, segundo, ganharem um título importante para aí sim começar a dizer, chegamos ao Bahia, Pedro. Velho, e aí agora o Bahia, esse comportamento diante do